Olá, oi, Idi, Val, a paz, tudo bem? Estão me ouvindo bem? Som tá bom? Hum? Deixa eu ver aqui a imagem. Ó, clareou um pouquinho. A paz, Val. Tô mandando aqui a paz para Cris, Paz do Senhor. Denilson, Tia Arlete, Cristina, Cristiane Ferraz, Gisele, Marcelo. Tá falando do quadro aí, a Cris. É, Cris, aqui fazer o quê, né? Cada dia é um quadro, né? Boa noite, Miriam, Conceição. Olha aí, já temos Kelly. Tudo bem? E o Caio, tá bem? Tá bom? Tá bem? Onice, Mana, tudo jóia? Miquelina, ô Miki, tudo bem? Saudade de você, viu? Nuno, Leonice, que legal. Tiagão, Ana, olha, até o Beto Pacheco tá aqui de novo. Que legal. Muito bem. Elaine. Elaine, também tô com saudade de você, Elaine. Aquele nosso cantinho lá na igreja, lá no templo, hein? E aí, Ney? Beleza? Irmãos, a gente já tem aqui quase 40 pessoas. Eu queria oferecer para vocês, antes da gente falar um pouco hoje, eu queria oferecer para vocês uma música do João Alexandre e tem a ver um pouquinho com esse quadro aqui, ó. Tá bom? Eu espero que vocês gostem e a gente vai ouvir a música aqui. Depois vocês vão me dizendo se tá bom o som ou não. Vou pescar, parece que acordei de um longo sono. Parece até que eu parei no tempo. Parece até que nada aconteceu. Vou pescar, quem sabe ele apareça novamente. Quem sabe volte a me chamar de amigo. Quem sabe chegue andando sobre as águas. Quem sabe. Tá bom, Val. Legal. O homem junto à fogueira convida pra ceia, pra uma conversa sincera. Brasas queimando na areia e dentro de mim a lembrança de tê-lo negado por nada.
verdade aqui em volta da fogueira. Melhor lançar tudo que é palha no fogo. Olhe bem dentro dos olhos do homem que reparte o pão e me diga se alguém é capaz de enganá-lo. Tu sabes todas as coisas, tu sabes do meu amor por ti. Tu sabes todas as coisas, tu sabes do meu amor por ti. Vou pescar. Linda música, né, irmãos? Então, eu ofereço a todos vocês. É um quadro sugestivo, fala como se fosse uma canção de Pedro, não é? Depois de todos aqueles acontecimentos. E hoje a gente vai dar uma passadinha em algumas ocasiões, irmãos, pós-ressurreição. Eu quero pedir a Deus que nos dê um tempo gostoso, não é, em torno desses acontecimentos que estão registrados na Palavra de Deus. Quero agradecer a audiência de vocês. Olha, quase 60 pessoas. Kátia, Marcinha, Sueli, Ide, a Márcia do Riba. Poxa vida, que legal, a Val. Obrigado, irmãos, pela assistência de vocês. Eu queria ter uma palavra de oração com vocês. Se vocês me ajudarem em oração, eu agradeço. Senhor, quero te agradecer por esta quarta-feira, pelo cuidado que o Senhor tem tido com cada um de nós. Senhor, eu e a Cris aqui na nossa casa, os meus irmãos em suas casas. Muito obrigado, porque o Senhor é um Deus que nos guarda, nos livra, assim, cumprindo a palavra que o Senhor mesmo já disse que estaria conosco todos os dias. Isso nos basta, Senhor, a tua presença, o teu cuidado, o teu carinho. Eu te louvo, te agradeço. Peço que esse tempo aqui, em torno da tua palavra, seja bem proveitoso para mim e para os meus irmãos. Que a tua palavra alcance cada coração e traga aquele refrigério gostoso que só o Senhor pode dar. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus e contamos com a presença e a ajuda do Espírito Santo. Amém. Amém. Ai, ai. Pois bem, meus irmãos, deixa eu ver por onde eu começo aqui. Talvez por uma leitura da palavra do Senhor, que está em Marcos, capítulo 9, dois versículos. Marcos 9, 9. Eu achei muito interessante esta passagem. Marcos 9, versículo 9 e 10. Essa passagem aqui, ela é anterior, não é, à semana da morte e da ressurreição, mas é uma passagem muito curiosa. É no Monte da Transfiguração. Depois que eles vão para esse monte e presenciam o que acontece com Jesus, não é? A aparição de Elias, de Moisés, aquilo é muito curioso
E no versículo 9 diz assim: enquanto desciam o monte, Jesus ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles guardaram segredo, mas conversavam entre si, com frequência, sobre o que ele queria dizer com ressuscitar dos mortos. Eles falavam com frequência a respeito disso. O que seria a ressurreição dos mortos? É uma coisa, talvez que eles nunca ouviram, não é? Talvez nunca alguém tenha dito, nenhum mestre, talvez nem seus pais, nada. A ressurreição dos mortos, não é? E Jesus então deu essa orientação: olha, não falem nada até, reparem bem, olha, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Não conte para ninguém o que vocês viram aqui. Depois da ressurreição, vocês podem falar. E eles falam, não é? Então, eu começo com esse versículo porque tudo que eu vou falar hoje aqui está ligado a essa dificuldade que os discípulos tinham em entender a ressurreição, mesmo Jesus falando outras vezes, não é? Em várias ocasiões eles vão demonstrar a dificuldade de receber este ensino, não é? Então eu vou começar aqui a caminhar com vocês aqui. Vocês estão comigo, né? Paulo Rogério, Isabel, qualquer coisa aí, vocês dão um toquinho aqui que a Cris vai me ajudando, tá bom? Juliana, paz, Ju, que legal que você está aqui. Muito bem, irmãos, depois dessa leitura, eu me proponho a falar sobre alguns encontros de Jesus pós-ressurreição e a importância desses reencontros. E eu vou aqui enumerar para vocês, e eu gostaria que vocês então fossem me dando aí um feedback, tá bom? A primeira aparição que a gente encontra depois da ressurreição, até falei isso já lá, no domingo passado, um pouquinho, foi com as mulheres. Várias Marias estavam presentes, uma irmã chamada Joana, uma outra irmã, poxa vida, esqueci agora o nome dela, mas são várias irmãs, não é? Deixa eu ver se eu anotei o nome de algumas aqui, olha, Joana, Salomé, não é? Até uma tal de Susana estava lá, não é? E entre as Marias, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago, a Maria de Betânia, que era a irmã de Marta, várias Marias estão lá, e Jesus aparece lá no sepulcro para elas, não é? Guardem isso aqui porque depois eu volto. Em segundo lugar, é bem interessante essa revelação aqui, não é? Está em João. E depois o apóstolo Paulo faz essa menção também, que primeiro Jesus apareceu a Pedro, não é? Mas nos evangelhos, primeiro ele aparece às mulheres vão aos discípulos e contam para eles, alguns não acreditam, alguns ficam assustados e vão para lá, como Pedro e João, não é? Mas João, ele diz no seu evangelho que Jesus apareceu a Pedro no mesmo dia. Não tem mais nada revelado a respeito disso. Só que Pedro ele tem um reencontro com Jesus. Eu não sei exatamente a hora, não é? Eu sei que foi depois das mulheres, mas eu não sei, nem sei como foi esse encontro. Não é narrado. Só é narrado o fato de que Jesus se encontra com Pedro após a ressurreição. Não é? Em algum momento, então,
Jesus aparece a Pedro. No mesmo dia, Jesus aparece aos 2 discípulos que estão indo para Emaús. Não é? Depois, Jesus aparece para 10 discípulos. Eles estão reunidos. Pedro está nesse grupo, não é? Tomé não está. Então, dos 12, Judas já não estava e Tomé não estava. E nesse primeiro encontro com os discípulos, né, Jesus aparece no meio deles e assim, portas fechadas, janelas fechadas, e Jesus aparece. É a primeira aparição assim com o maior número de discípulos, com 10. Em seguida, depois Jesus aparece para os discípulos e agora Tomé está presente, não é? Depois Jesus aparece para 7 discípulos e esses 7 é porque eles vão pescar. Pedro vai pescar e mais 6 vão com ele. E no retorno da pescaria Jesus aparece na praia, não é? Já já eu vou falar da importância desses reencontros, pelo menos na minha visão. Não é? Depois, segundo o apóstolo Paulo, Jesus aparece para o irmão dele, o Tiago. Também não sei em que momento, a Bíblia não nos revela, mas o apóstolo Paulo diz que ele aparece a Tiago. E por último, o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios 15, vai falar que aparece a ele também. Então, vejam só essa sequência, né? E finalmente Jesus aparece a 500 pessoas, aproximadamente, que é a última vez que todos veem a Jesus, não é? E por último, Paulo, eu até inverti aqui, mas por último aparece a Paulo. E acredito que nesse encontro Jesus se revela a Paulo e passa para o Paulo vários ensinos, várias ordens. Não é? Então, voltando ao primeiro, eu já queria fazer uma certa aplicação aqui, irmãos, porque isso aqui é pensamento meu e gostaria que vocês pensassem nisso também, né? Por que será que Jesus apareceu às mulheres, em primeiro lugar? Eu imagino que Jesus tenha desejado aparecer a elas, e elas foram bem de manhãzinha lá. Se Jesus não quisesse aparecer a elas, ele não apareceria, ele não se mostraria. Mas foi da vontade dele aparecer para essas mulheres. Eu acredito que no coração de Jesus foi muito interessante demonstrar um reconhecimento a essas mulheres, talvez de uma forma de honrar essas mulheres. Os evangelistas, eles mencionam, talvez nem todos, acho que 3 mencionam, que essas mulheres acompanhavam os discípulos e elas ajudavam o ministério de Jesus com o seu próprio sustento. Vocês vejam bem a importância dessas mulheres na caminhada de Jesus e dos seus discípulos. Não é? Esse suporte, essa corda importante, não é? De sustentação, esse apoio financeiro, material, e eu diria assim, até em oração. Não é? A gente tira o chapéu para o trabalho das mulheres, e uma forma de Jesus reconhecer o valor da mulher, um valor que foi perdido lá no Jardim do Éden. Lembremos disso, não é? Jesus, após a sua ressurreição, aparece às mulheres. É uma demonstração, irmãos, de amor a essas mulheres comprometidas. E fazendo uma aplicação aqui, Jesus não apareceu a nós, e numa das falas de Jesus é bem-aventurado aquele que não viu e creu que ele ressuscitou, não é?
Então, eu acredito que Jesus continua demonstrando esse amor às mulheres. Olha, se a gente for ver aqui, a maioria da nossa assistência aqui é Eli. Lucas 8 fala do apoio das mulheres, não é? A maioria dos que estão nos assistindo aqui é composta de mulheres. Olha que coisa! No trabalho social da igreja, as mulheres estão lá trabalhando, não é? É uma coisa, a gente louva a Deus por isso. E, irmãs, não se esqueçam, Jesus valoriza a pessoa de vocês, não é? O trabalho de vocês, quem vocês são. Isso nunca sairá do coração do nosso Senhor Jesus. Então, esta aparição, acredito que teve esta pegada, não é? Esta atenção, este carinho. Jesus dispensava um grande amor e um grande cuidado a essas mulheres. Em segundo lugar, Jesus apareceu a Pedro, não é? Por que será que Jesus apareceu a Pedro? Eu vou conjecturar, tá certo? Vou filosofar um pouco aqui. Irmãos, pelo histórico de Pedro, Pedro precisaria de uns encontros com Jesus pós-ressurreição. Pedro, quando foi para o túmulo, ele ficou assustado, não é? E Pedro já tinha sido avisado por Jesus com relação à sua liderança, à sua maneira de ser. Jesus confiava em Pedro. Mas Jesus, nesta hora aqui, teve um encontro com Pedro, talvez para afirmar, não é, a identidade de Pedro. Mesmo Pedro negando a Jesus 3 vezes, Jesus não deixou de amar Pedro. E esse foi o primeiro encontro pós-ressurreição. Então, eu não sei o que aconteceu, se Jesus falou alguma coisa para Pedro, se Pedro falou. Eu acredito que não. Talvez a atitude de Pedro de negar a Jesus fez com que Pedro se calasse, se retraísse, não é? Mas Jesus foi ao encontro de Pedro e afirmou talvez a liderança, os valores de Pedro, e foi falar para Pedro sobre uma nova chance, alguma coisa assim deve ter acontecido, não é? Isso revela para mim, irmãos, amor aos líderes, líderes que falham, como eu, como alguns de vocês. Às vezes Jesus conta conosco, mas a gente, em alguma atitude, em algum momento a gente falha, a gente nega, a gente recua, não é? Nós temos um Senhor que se compadece dos líderes que falham. Ele não deixa de nos amar. Até porque nós estamos em construção, somos líderes imperfeitos, incompletos. A todos os líderes que estão nos assistindo aqui, que nós saibamos que servimos a um Jesus que nos consola, que se compadece, que não nos abandona. Às vezes nós o abandonamos, mas ele não nos abandona. O terceiro encontro foi com 2 discípulos voltando para sua aldeia, Emaús. Acho que todo mundo já conhece bem essa passagem, eu não vou pormenorizar. Mas por que será que Jesus apareceu a esses 2 discípulos? Eles estavam, irmãos, pelo que a gente consegue entender do texto, eles já estavam assim, meio que desesperançados. Aquela fala de um deles, talvez Cleopas era o nome de um deles,
já é o terceiro dia e nós esperávamos que Jesus ia mudar a sorte de Israel, mas olha aí, nada aconteceu e nós estamos voltando, não é? E Jesus aparece para esses dois. Eu acredito, irmãos, que Jesus, ele é o Senhor do ânimo, é o Senhor da nova esperança, é um Senhor que nos ama. Eu acredito que Jesus se revelou a esses dois para demonstrar o seu amor por aqueles que falham na fé. Há uma canção que a gente canta sobre a família, né? Toda família que crê em Deus, no dia a dia vive melhor. Mesmo quando for no dia pior, Ele não se ausenta, é o nosso pastor, não é? E Ele é o Senhor, mesmo quando a gente falha na nossa fé, quando a gente tropeça, quando a gente não... quando a coisa não combina uma com a outra, não é? A gente professa uma coisa e faz outra. Acredito que Jesus apareceu para eles trazendo uma nova esperança. Jesus se revelou a eles dizendo: eu sei que vocês estão voltando, mas não terminou o dia ainda. Não é? E depois, no partir do pão, Jesus se revela a eles, e eles reconhecem Jesus. A quarta aparição foi com os 10 discípulos. Não é? Tomé não estava. Eu acredito que Jesus apareceu aos 10 sabendo que Tomé não estava. Não é? E apareceu para confirmar a sua promessa. Ele disse que ressuscitaria. E ressuscitou e apareceu aos 10. Eu entendo que Jesus quis demonstrar o seu amor, o seu apego ao grupo que ele mesmo chamou, um por um, não é? E agora era um momento de se revelar a eles. Tomé não estava, não sabemos a razão, mas o fato é que Jesus não abandonou os seus. Às vezes os seus o abandonam, mas ele não abandonou. E Jesus, no quinto encontro, ele aparece para os 11 discípulos, uma semana depois. E neste momento, Tomé estava, não é? E acredito que Jesus apareceu para todos eles para demonstrar o seu amor, inclusive para aquele que precisa ver para crer. Não é? Tomé já tinha dito que não acreditaria e não acreditava se não tocasse nas suas mãos e não visse as marcas, né? A sua mão e o seu lado. Então, nesta ocasião, e na primeira ocasião também, Jesus disse para os dois, nos dois encontros: pode me tocar, olha aqui, ó, olha as minhas mãos, olha os meus pés, olha o meu lado. Não é? Foram 3 marcas importantes. Então, a gente percebe que no meio da caminhada existem aqueles que ainda precisam ver para crer. Jesus tem paciência com esses também, tem um carinho, não é? E ele voltou para que esse encontro fosse um encontro inesquecível também, revelando o amor àqueles que precisam ainda ver para crer. Com os 7 discípulos, e eu vou dar uma paradinha aqui, porque este encontro ele é muito especial. Pedro diz: eu vou pescar. 6 outros discípulos dizem: nós vamos pescar com você também, Pedro. Não é? Eu não sei, irmãos.
o porquê que ele vai pescar. Talvez porque estão precisando se alimentar, talvez porque precisam de sustento, não é? A semana foi corrida, eles estavam com Jesus e eles viviam da pesca. E aqui eu não sei se bateu um aperto, não é? Esse aperto aqui que está acontecendo nessa quarentena aqui por causa do Covid-19, não é? E talvez alguns entrem em desespero, o que eu vou trazer para casa? Será? E bem nessa pesca, irmãos, para piorar a coisa, eles não pescaram nada. Quando eles estavam pertinho da praia, Jesus não se identificou, mas perguntou: vocês pegaram alguma coisa? E eles respondem: nós não pegamos nada. E Jesus disse: ó, voltem e lancem a rede para o lado direito de vocês. E aí eles voltaram lá e a pesca foi maravilhosa. O que acontece aí, irmãos, é bem interessante. Eles puxam a rede e ela está muito pesada porque nessa rede tem 153 grandes peixes. Não é? E João identifica o autor daquela ordem e ele diz: Pedro, é o Senhor. E aí Pedro, ele estava seminu, ele põe a sua capa e se lança ao mar, diz o texto. Ele se lança ao mar e estava pertinho da praia e eles chegam ali na praia. E há um constrangimento e ninguém ousava perguntar para o Senhor. E a primeira vez que eles se aproximaram da praia, Jesus pergunta: vocês têm alguma coisa para comer? Eles dizem: não, nós não apanhamos nada, tal. No retorno, Jesus já tinha preparado pães e peixes. Poucos peixes, mas tinha lá um braseiro, peixe assando e pão. E Jesus convida os discípulos para chegarem perto e para comerem. E até falou: traz mais peixe para a gente comer aqui, para a gente assar. Pedro volta para o barquinho e arrasta a rede com os peixes. E aí, irmãos, nesse come aí, né? Nesta ceia, eu diria assim, inesperada, acontecem coisas muito importantes. Veja bem, com relação a Pedro, Jesus aparece a primeira vez para ele sozinho, depois com os 10 discípulos, depois com os 11, depois agora com os 6 ali, né? Mais eles 7. São 4 encontros que Jesus tem com Pedro. 4 encontros. E é neste encontro que Jesus faz as perguntas, não é? Pedro, você me ama? E Pedro responde: sim, Senhor, eu te amo. Jesus perguntou a primeira vez: você me ama mais do que estes? E ele disse: sim, Senhor, eu te amo. A segunda pergunta foi: Pedro, você me ama? E Pedro respondeu: sim, Senhor, eu te amo. E a terceira vez, Jesus perguntou para ele: Pedro, você me ama? Pedro ficou meio indignado porque já era a terceira vez que Jesus perguntava. E ele disse: Senhor, tu sabes tudo, o Senhor sabe tudo, o Senhor sabe que eu te amo. Nas 3 vezes, o convite de Jesus foi: Pedro, cuida das minhas ovelhas, cuida dos meus cordeirinhos, cuida das minhas ovelhas. E
E assim foi. Algumas coisas eu queria salientar aqui, irmãos. É que nas aparições de Jesus, Jesus sempre questionou ou trouxe à baila a questão da ressurreição. Jesus, quando se reúne com os discípulos, ele repreende os discípulos sobre incredulidade. Eu estou vivo, eu estou aqui, eu estou mostrando as minhas mãos, meus pés, o meu lado, e vocês não creem. Vocês são duros de coração com relação às notícias que as mulheres trouxeram para vocês, que o meu corpo já não estava mais no túmulo. Jesus fala sobre isso duramente. Não é? Vocês são duros de coração, vocês são incrédulos. Vocês custam a entender, vocês demoram para crer naquilo que os profetas disseram a meu respeito. Vocês têm dúvidas, vocês têm medo, vocês só acreditam vendo. Jesus dá uma bronca neles, né, e traz à baila essa questão. Então, o primeiro texto que eu li, irmãos, vocês se lembram? Marcos 9, 9 e 10. Me parece que não mudou quase nada. A inquietação dos discípulos era essa. O que será que Jesus está querendo dizer com ressurreição? Eles passaram por tudo, passaram pela morte, não é? Passaram pela perseguição, pela morte. Agora, Jesus ressurgiu e eles estão com dificuldades para entender isso. Então, até este encontro na praia com Jesus, eu acho que Jesus precisa colocar os pingos nos is. Ele precisou desses encontros com os discípulos, com Pedro, não é? Com todos eles, para que essa coisa da ressurreição ficasse bem clara, porque em vários momentos ele tinha falado sobre isso, e essa coisa não entrava. É por isso, irmãos, que ressurreição é uma coisa para nós que não presenciamos, ela é muito importante com relação à nossa fé. Nós precisamos fortalecer o nosso coração com esta certeza. Nós não vimos, mas cremos de verdade. Não é? Porque nós não podemos provar, nós podemos crer que o que os profetas disseram é verdade, o que os salmistas disseram é verdade, não é? O que os apóstolos disseram é verdade, o que os patriarcas disseram a respeito de Jesus, Moisés, por exemplo, né? É verdade, é verdade. Quando formos questionados a respeito disso, a gente precisa saber responder com toda a segurança. Aliás, a nossa fé, ela não pode ser provada cientificamente, matematicamente, intelectualmente e mesmo historicamente. São muitas coisas que não podemos comprovar, mas nós podemos exercer fé na palavra de Deus, não é? Nós podemos ter toda a convicção do que aquilo que Jesus falou e que os apóstolos falaram e que os profetas e os salmistas e os patriarcas disseram é verdade. Jesus ressuscitou. Então, que nesses encontros que nós temos com Jesus, irmãos, por exemplo, esse de hoje, que a gente tenha uma postura diferente, não é? Que nós não sejamos repreendidos pela nossa incredulidade, pela nossa dureza de coração,
que a gente não ouça Jesus dizendo para a gente: nossa, como vocês custam a entender, vocês não entenderam ainda. Não é? Eu já falei, eu já demonstrei, não é? Que a gente não seja repreendido pelo Senhor. Não é? E eu quero terminar, irmãos, com uma coisa positiva. Embora Pedro e os discípulos, né, e os demais, eles tenham sido repreendidos, valeu esse encontro. Valeu esses encontros todos com Jesus depois da ressurreição. Porque veja bem, se era uma dificuldade, este último encontro com Jesus aqui, não é? E depois que Jesus apareceu para mais de 500 pessoas, e essas pessoas viram Jesus subindo aos céus, não é? Agora, Pedro assumindo o seu dever, assumindo a sua responsabilidade, nós encontramos um texto aqui, e eu quero fechar esse bate-papo aqui com vocês, essa reflexão, com um texto maravilhoso. Né? Talvez a gente volte atrás, eu gostaria de falar com vocês um pouquinho sobre a ascensão e depois sobre a descida do Espírito Santo, mas eu só queria terminar com esse texto, que ele está um pouquinho à frente aqui. Mas vejam aqui, irmãos, a performance de Pedro. Está aqui no capítulo 2 de Atos, no versículo 14. Olha só, reparem, irmãos, o Pedro que nós encontramos em Atos. Então Pedro deu um passo à frente com os 11 apóstolos, agora com Matias, né? E dirigiu-se em alta voz à multidão, dizendo: ouçam com atenção todos vocês, povo da Judéia e habitantes de Jerusalém. Escutem o que eu lhes digo. Essas pessoas não estão bêbadas, não estão embriagadas, como alguns de vocês pensam, pois são apenas 9 horas da manhã. Pelo contrário, o que vocês estão vendo foi predito há tempos pelo profeta Joel, que diz: nos últimos dias, disse Deus, derramarei do meu espírito sobre todo tipo de pessoa. Seus filhos e suas filhas profetizarão, os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Naqueles dias derramarei meu espírito até mesmo sobre servos e servas, e eles farei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se escurecerá e a lua se tornará vermelha como sangue, antes que chegue o do Senhor. Mas todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Povo de Israel, escute. Deus aprovou. Olha, reparem nesse texto agora, irmãos. Deus aprovou publicamente Jesus, o Nazareno, ao realizar milagres, maravilhas e sinais por meio dele, como vocês bem sabem. Ele foi entregue conforme o plano preestabelecido por Deus e seu conhecimento prévio daquilo que aconteceria. Com a ajuda de gentios que desconheciam a lei, vocês o pregaram na cruz e o mataram. Veja agora. Mas Deus o ressuscitou, libertando-o dos horrores da morte, pois ela não pôde mantê-lo sob o seu domínio. A respeito dele, disse o rei Davi: vejo que o Senhor está sempre comigo. Não serei abalado, pois ele está à minha direita. Esse texto, irmãos, é um texto messiânico, profeta. O salmista falando como se Jesus falasse, não é? Vejo que o Senhor está sempre comigo, não serei abalado, pois ele está à minha direita. Não é de admirar que o meu coração esteja alegre e que a minha língua o louve, meu corpo repousa em esperança. Pois tu não deixarás minha alma entre os mortos, nem permitirás que o teu santo apodreça no túmulo.
Tu me mostraste o caminho da vida e me encherás com a alegria de tua presença. Irmãos, permitam-me dizer com toda a convicção que o patriarca Davi não estava se referindo a si mesmo, pois ele morreu e foi sepultado, e seu túmulo ainda está aqui entre nós. Mas ele era o profeta e sabia que Deus havia prometido sob juramento que um de seus descendentes se sentaria em seu trono. Davi estava olhando para o futuro e falando da ressurreição de Cristo, que não foi deixado entre os mortos, nem seu corpo apodreceu no túmulo. Foi esse Jesus que Deus ressuscitou, e todos nós somos testemunhas disso. Ele foi exaltado ao lugar de honra à direita de Deus, e conforme havia prometido, o Pai lhe deu o Espírito Santo que ele derramou sobre nós, como vocês estão vendo e ouvindo hoje. Pois Davi não subiu ao céu e, no entanto, disse: O Senhor disse ao meu Senhor: Sente-se no lugar de honra à minha direita, até que eu humilhe seus inimigos e os ponha debaixo de seus pés. Portanto, saibam com certeza todos em Israel que a esse Jesus que vocês crucificaram, Deus fez Senhor e Cristo. E o resultado, irmãos, dessas palavras do apóstolo Pedro, não é? Deus constrangeu aqueles corações e 3.000 pessoas se decidiram por Jesus. Então, irmãos, existem encontros marcantes. O meu desejo sincero é que cada encontro desse com a palavra de Deus, a cada encontro onde nos reunimos, em pequenos grupos, em casa, em família, mesmo no templo, que sejam encontros marcantes. Não faz mal que o Senhor Jesus nos corrija, que nos chame a atenção. A coisa mais importante, irmãos, é que na força do Espírito Santo a gente possa entender, compreender o que Deus requer de nós. Eu fico feliz porque esses encontros eles marcaram pessoas e nos ensinam muito, Encontros a sós, encontro a 7, encontro com 10, encontro com um grupo de mulheres, com homens. Olha como Jesus se importa com todo tipo de encontro, não é? Porque os encontros com Jesus são marcantes. Eu termino, irmãos, desejando que essas palavras, esses detalhes simples, não é? Que eu busquei trazer para todos vocês, possa ser um desses encontros e que a gente se apaixone mais por esse Jesus que veio, que demonstrou para o Pai e para nós uma vida exemplar, um Jesus que não teve medo de ser quem foi, não teve medo da morte, porque ele confiava no seu Pai e ele sabia que ele não ficaria na morte. Ele sabia que Deus, pelo poder do Espírito Santo, o ressuscitaria. E pós-ressurreição, esses encontros marcaram vidas. Jesus não perde a oportunidade de fazer milagres depois da ressurreição, não é? Esta ordem para voltar a pescar, os 153 peixes, aparecer e desaparecer num lugar fechado, são milagres. E eu acredito que Deus ainda quer nos ensinar muito a respeito do seu Filho. Que a gente continue crescendo no conhecimento dele. Porque no final das contas, é isso que importa. Amém? Que Deus abençoe a todos. Eu não sei quantos minutos deu, mas eu quero agradecer, olha,
por essas 70 e poucas pessoas que estão conectadas com a gente. Eu só vou ler aqui porque é tão gostoso ouvir o nosso nome, né, quando a gente está assistindo. Marcinha do Nardo, a Renata Cabral, até aqui a Sandra, a esposa do pastor. Cadê aqui? A mãe da Mariana, parece que eu vi o nome dela aqui, né, do Décio. Pastor Décio. Pastor José Maria. Pastor José Maria. Eita, Pastor José Maria, quando que a gente vai tomar aquele cafezinho mesmo? Acho que eu vou pegar o senhor aí um dia, eu vou trazer aqui em casa. Regiane, não é? Wanda, Deus abençoe. Dá um abraço para Vanessa aí, viu? Laércio, ô Jota, Gisele, Marcelo Carioca, Fábio de Santa Terezinha. Fabinho, que fez uma live com o Valdeban hoje. Reginaldo Silva aí, ó. Amém. Salu, Deli, Pastor Walter, Alessandra, Reinaldo. Obrigado. Reinaldo mandou um abraço aqui, né? Márcia, Rosa. Aí, Fábio, Deus abençoe você. Leonice. Muito obrigado, irmãos. Jesus é tudo para mim? É. Ó, estão sugerindo que a gente termine. Quanto tempo falta para as 8 aí, Flor? Falta 5 minutos. Falta 5. Ó, daqui 5 minutos, quem começa é o Murilo. E interessante, irmãos, o Murilo vai começar um estudo no livro de João. Ele disse que é para jovens, mas nós vamos invadir a praia dos jovens também. Tá bom? Uma sugestão aqui. Aqui. Jesus é tudo para mim. Jesus é tudo para mim. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito. Ele é tudo para mim. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito. Ele é tudo para mim. Selma, Claes, Beatriz. Ó, é do tempo do pastor Walter. Não é esse corinho aqui, Manjúlia, pessoal da velha guarda aqui. Mais uma vez? Ei, Murilão, já aí você começa. Olha lá. Jesus é tudo pra mim. Jesus é tudo pra mim. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito. Ele é tudo pra mim. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito. Ele é tudo pra mim. Senhor, dispensa a tua graça a todos os meus irmãos que estão conosco aqui. Que a tua bênção esteja em cada lar, em cada família, guardando, protegendo a cada um dos teus filhos. É isso que nós te pedimos, ó Deus, em nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Irmãos, fiquem com Deus, um excelente final de noite e até a próxima. Valeu? Um abraço. Fiquem com Deus. Espera aí que eu não sei desligar isso aqui direito. Eu vou desligar.